A paz do Senhor a todos, irmãos. Boa tarde. Vocês estão bem? Espero encontrá-los na santa e gloriosa paz do Senhor. Assim estejam, em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Salmo 1. Aleluia. Eu vou ler o verdadeiro cidadão dos céus. Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o teu coração, o seu coração. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Eu li o Salmo 15. Engrandecido eternamente seja o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Grande, eterno é o Senhor, muito digno de todo louvor e adoração. Eu vou ler um trecho bíblico que está em Mateus, uma passagem bíblica, Mateus 5, versículo especificamente 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Ensino a respeito de juramentos. Presta bem atenção. Ensino a respeito de juramentos. Vocês também ouviram o que foi dito aos amigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Tá vendo? Agora temos a respeito da vingança. Lemos a respeito do juramento. Vou ler agora Mateus 5, especificamente agora, versículo 38. Vocês ouviram, esse aqui é a respeito de vingança. A respeito da vingança. Vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Amar os inimigos. Versículo agora, ainda Mateus 5, versículo 43 agora. Amar, um momento, por favor. Eita, gente! É que eu tinha deixado algo no fogo. Mas eu desliguei. Amar os inimigos.
capítulo 5 de Mateus, versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame a seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Versículo 45, ainda de Mateus 5. Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vi chuvas sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? Versículo 47. E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Aí ele interroga, né? O que é que estão fazendo demais? Se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo. Não, os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Agora a respeito, Mateus 6, a respeito do ensino a respeito das esmolas. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês, que está nos céus. Capítulo 6 ainda de Mateus, versículo 2. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando a trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. É para dar em oculto, né? Mas ao dar a esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe recompensará. Aleluia. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora, amados, é Mateus ainda 6, versículo 5 em diante. Ensino a respeito da oração. Toda a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir as intenções de coração do homem em justiça. Mas, especificamente, quando fala em oração, que é a nossa relação com o Pai, nossa comunhão com o Pai, diz respeito de intimidade. Então, o ensino sobre oração, extrema importância. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Na verdade, não é porque eles estão em pé orando, e sim a intenção do orgulho, de que outras pessoas vejam que ele está fazendo aquilo ali como algo para engrandecer a pessoa, né? Mas, na verdade, o Senhor fala assim, que nós devemos orar com boa intenção, justamente de ter comunhão, intimidade com o Senhor e edificar vidas, né? Principalmente edificar vidas. Então, assim, em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Agora, Mateus 6,6, capítulo 6, versículo 6. Mas ao orarem, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto lhe dará recompensa. Nós sabemos que tudo passa pelo trivo do Senhor, não é? Quando ele diz assim, lhe dará recompensa,
Tem uma passagem mais aqui adiante que diz assim: vocês sendo maus, dão boas coisas aos seus filhos, que dirá o nosso Pai Celeste, não é verdade? Claro que ele vai dar o melhor para nós. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito orarem, serão ouvidos. Tipo assim, ora terço, credo Pai, Ave Maria, não sei o quê. Não é isso, a oração modelo é o Pai Nosso que o Senhor ensinou. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Mas o Senhor quer que a gente abra a boca e peça. Foi Ele mesmo que ensina em suas escrituras. Ao orarem, fecha a porta do teu quarto e ora. Ele chama para a intimidade. Inclusive, amado, na oração, nós vamos orar o Pai Nosso, mas também nós vamos falar para o Senhor o que almejamos, não é? O que necessitamos, o que algum parente necessita, não é verdade? Se alguém está enfermo, peça cura. Se alguém precisa ser liberto, peça libertação. Se alguém precisa de uma solução, peça solução. Se você almeja uma vitória, peça essa vitória. Contanto que você fale, apresente diante de Deus. A palavra do Senhor diz que não adianta a gente ficar preocupado, porque a preocupação não traz solução. Mas o que traz solução é você apresentar diante de Deus as suas petições, sua causa, seus pedidos, porque Ele sim pode resolver. Fale para Ele. Fale para Jesus. Tem até um louvor. Fale para Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Agora ensinam sobre o jejum. Mateus ainda 6, capítulo 16. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como demonstrando que está jejuando, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando vocês jejuarem, unge a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim a seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Glória! Quem gosta de recompensa aí? Eu também gosto, viu? Agora os tesouros do céu, no céu. Nós temos tesouro na terra, mas temos tesouro no céu, maior do céu, não é não? Está em Mateus 6, 19. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam, não minam, nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Nas coisas celestiais ou nas coisas mundanas? A luz do corpo. Ainda Mateus 6, agora capítulo 6, versículo 22. Os olhos são lâmpada do corpo.
Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Se o Espírito Santo está com você, habita, assim ele habita em nós, nós vamos produzir luz, resplandecer a luz de Deus que há em nós. Aleluia. Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Eu li Mateus 6:24 agora. As preocupações, o que eu tinha falado, o Espírito Santo tinha falado antes. Agora nós estamos no capítulo ainda 6 de Mateus, versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ele questiona aqui assim, quem de vocês, é uma pergunta, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós não podemos alterar, mas nós podemos também fazer a nossa parte, né, amados? Quem é que não se preocupa com o que vai comer, não é? A gente tem que ter alimento, é o nosso sustento. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, toda a sua sabedoria, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Aqui tem uma interrogação, né? Deus não fará vocês de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. De todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu li Mateus 6, 31, 32, 33. Agora o 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Gostaram? Eita glória! Agora, Mateus 7. O hábito de julgar os outros. Tem gente que gosta, né? De tá criticando os outros, né? Eu conheço um que ele adora criticar os outros. Tem um versículo que diz assim, mais adiante eu vou ler. Tira a trave do teu olho antes de ver o cisco no olho do teu próximo. Tem pessoas que estão com a trave nos olhos, uma venda, só acusa o outro. Vocês sabiam que o acusador, uma coisa é pregar o evangelho, uma coisa é pregar o que está na Bíblia, as escrituras, outra coisa é viver criticando os outros, sem ter base nenhuma. Ou a crítica dele é segundo os olhos dele. Lembra que nesse instante nós oramos aqui, lemos, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se forem trevas, densas trevas serão. Porque tem gente que tem uma visão só de ver o lado negativo das pessoas, sabe? Só fica criticando, é praxe dele julgar os outros. E a palavra do Senhor diz o quê? Não julgueis, para que não sejais julgado.
com a mesma medida que medirdes, serás medido. É a mesma régua. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Eu acho que ele não leu esse versículo, não. Essa pessoa que vive criticando os outros, vive dizendo que os outros não oram, vive dizendo que a pessoa não lê a Bíblia. Uma pessoa dessa é uma pessoa sem noção, sabe? Sem noção. Porque você vê o cisco, olha aqui, ó. Eita glória! O Espírito Santo falou antes. Está no capítulo 7 de Mateus, versículo 3. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no teu próprio? Hein? Eu digo para esse. Tira a primeira trave, viu, do teu olho, para ver o cisco no olho do teu próximo. Examina-te próprio, examina-te mesmo, antes de julgar os outros. Ou você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho. Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amados, eu não estou me referindo, presta bem atenção, a pessoa que está pregando a palavra de Deus. É diferente. É completamente diferente. Você, quando está edificando vidas, você está falando a palavra de Deus. É diferente. Existe a pessoa que tem aquele hábito. É próprio dele. É próprio dela. Está criticando os outros. E a palavra do Senhor diz assim a respeito disso, que ninguém tem o direito de julgar ninguém. Que a mesma medida, quando você aponta o dedo, você sabe quem é o acusador? Muitos sabem. O acusador é Satanás. Ei, Espírito Santo falando aqui, ó. Muitos sabem disso, que o acusador, quando você vê uma pessoa apontando o erro demais dos outros, é diferente de pregar o evangelho. É diferente de você ler as escrituras, você dizer, ó, está em Mateus 7, capítulo 1, não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois a mesma medida que vocês medirem alguém, serão medidos. É a mesma régua. Aí quando chega no versículo 3, diz assim, ó, Mateus 7:3. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio olho. Ele bota até uma interrogação assim, ó. Por que você repara na trave que está no seu próximo e não vê você não vê? Tire a trave primeiro do seu olho para você ver o cisco que está no olho do seu irmão. Ou seja, examina a ti mesmo antes de criticar os outros, antes de julgar os outros. Aí aqui no versículo 5, Mateus 7:5 diz assim, ó, hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem, agora Mateus 7, versículo 6, não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles voltem-se, não estraçalhem vocês. Aí quando chega Mateus 7:7, novamente, Jesus encoraja a oração, para você ver como a oração ela é de extrema importância, dentre tantas passagens bíblicas. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. E que busca, encontra. E quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma serpente, uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, lembra que eu acabei de ler? Quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedem. Não é mesmo? Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês,
Olha, esse versículo é de extrema importância também, dentre tantos. Mateus 7,12. Portanto, façais aos outros aquilo que vos quereis que vos façam. Porque esta é a lei e os profetas. Mais adiante tem sobre a porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Um mundão, né? Esse mundão que a gente vive, pessoas que se preocupam tanto nas coisas terrenas, né? Nas alegrias ilusórias, momentâneas. E estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Sabemos que o caminho para herdar a salvação é um caminho que nós podemos considerar de uma porta estreita, que é porque eu fiz até uma live, Deus me usou para fazer uma live sobre isso, porque nós precisamos, com Cristo, nós sabemos que não é uma vida de mar de rosas, né? Mas nós sabemos que, quando eu digo não é mesmo, é uma vida que, mesmo em lutas, a gente sabe que não passa sozinho, passa com o Senhor. O Senhor peleja a nossa causa e Ele nos protege, nos livra de todo mal, em nome de Jesus, e livra a nossa parentela, no nome santo e poderoso de Jesus. Mas nós passamos por muitas lutas, né? Adversidades. O Senhor disse que não veio trazer, mais adiante eu vou ler esse versículo, Deus vai me dar para ler, não veio trazer paz, mas veio trazer espada. Nós sabemos que é uma guerra espiritual, haveria uma guerra espiritual, não é contra a carne e sangue, mas contra a potestade, o reino espiritual do mal, e nós temos o reino dos céus para nos proteger, para nos livrar, para nos alertar, para pelejar. Nós não pelejamos só, pelejamos com o Espírito Santo, os seus anjos, e nós conseguimos sim alcançar a vitória em nome de Jesus. Então, a guerra nós sabemos que é espiritual, mas a vida com Deus a gente sabe que é uma vida com renúncias, com entrega, né? A gente entregar a Deus o melhor de nós, procurar fazer as coisas como o Senhor disse, de todo coração, toda dedicação e amor. Muitas vezes a gente nem recebe isso, viu, amados? Mas nós recebemos do Senhor. A gente não pode esperar do semelhante, porque nem sempre o semelhante reconhece a nossa entrega, a nossa dedicação. Mas o Senhor, Ele vê todas as coisas e é dele que vem a recompensa, é do céu. Aí aqui mais adiante, quem entra nos céus. Mateus ainda 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Então a gente precisa colocar na nossa mente, amados, ter isso assim como prioridade. Primeiro o Senhor, claro, é evidente, o amor ao próximo. O primeiro mandamento é amar o Senhor, segundo ao próximo, e praticar o bem, não é verdade? Praticar sempre o bem, amados, independente de recompensa, a gente praticar o bem. Os dois fundamentos, capítulo 7 ainda de Mateus, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre uma rocha. A rocha é o Senhor. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Quando o nosso alicerce é o Senhor, nós até podemos sofrer com algo, nós podemos até receber aquele impacto, não é? De muitas vezes a gente se chateia com algo,
Mas se nós estivermos alicerçados, a nossa base for Cristo, nós podemos, sim, continuar orando, continuar crendo. A fé tem que ser pautada exclusivamente no Senhor, no Espírito Santo, Paráclitos, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E Ele peleja a nossa causa e nós somos vencedores. Já somos mais que vencedores. E, amados, quando tem uma situação difícil, Ele nos dá força e subsídios para superar, entendeu? Prosseguir. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos com força, veio a tempestade com aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa situação aqui é quando a pessoa não põe sua confiança no Senhor. Quando a confiança dela está em objetos, em idolatria, quando a confiança dela está em deuses estranhos, quando a confiança dela está em coisas... Não está colocando a sua fé no Senhor. Ela precisa colocar a fé dela no Senhor, entendeu? A pessoa não pode viver nessa terra colocando a sua fé em nenhum tipo de idolatria. Nenhum. Não pode estar com as coisas, colocando a sua fé em coisas terrenas. A fé dela tem que estar no Todo-Poderoso. Jeremias 17:7. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança também está no Senhor. A confiança da pessoa é no Senhor. Aí aqui quando chega no capítulo 28, capítulo 7 ainda de Mateus, versículo 28, o fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem, e assim autoridade e não como os escribas. Aí aqui tem a cura dos leprosos. Nós sabemos que desceu do monte grandes multidões, e eis que um leproso aproximou-se e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: Quero sim, fique limpo. E no mesmo instante ele ficou limpo e sua lepra. Então Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e faça a oferta a Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Mas nós sabemos que todas as vezes que o Senhor dizia assim, não diga a ninguém, parece que estava dizendo, diga a todo mundo, porque a pessoa ficava tão maravilhada, né? Ficava tão maravilhada com aquela obra que ele fazia, aquele milagre, que ele não conseguia se conter. Dizia para todo mundo, teve um homem chamado Jesus que me curou e eu quero passar isso para vocês, estou maravilhado. Né? Quem que não fica maravilhado com as obras do Senhor? Não é verdade? Aqui nós temos mais adiante, que live maravilhosa essa, hein? Dentre tantas, Mateus, agora 8. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, isso aqui é a cura do servo do centurião. Um centurião se aproximou dele, implorando, Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e ele vai. Digo ao outro, venha, e ele vem. Ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó do reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados
para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você creu, conforme sua fé. Aleluia! Palmas para o Senhor. Essas palmas é para Ele, o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Yeshua Hamashia, El Shaddai, Adonai, Elohim, Jeová Nissi, Jeová, Yahvé. Eu te amo, Espírito Santo, louvado seja eternamente o teu nome, nos céus e na terra e tudo que nela há. Deus abençoe a todos, nos livre de todo mal, tudo aquilo que veio para atrapalhar nossas vidas, tudo aquilo que veio para abater, afligir a nossa vida, a vida da nossa família, seja banido. Eu te dou uma ordem como filha de Deus. Ele me deu autoridade, assim como ele deu a muitos. Diabo, pega a tua bagagem, sai, vai pro abismo e não volte nunca mais. Show! Sai-te! Vai-te, Satanás! Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai-te, Satanás, em nome de Jesus. Venha o teu reino, Senhor, sobre nós. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.